Uma boa tarde. Daremos início à 27ª sessão ordinária de 2020. Solicito o primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Antônio Hélio Favoreto, Presente. Catarina Santos Brioso, Presente. Celso Manzoli, Presente. Edilson José Camilo, Presente. Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Piazza Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Odair Pereira de Presente. Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Declaro aberta a presente sessão. Solicito que, conforme o regimento, se faça uma leitura de uma passagem bíblica. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Amém. Também, conforme o artigo 105, parágrafo 2º do regimento interno, pedir para que nós façamos 1 minuto de silêncio em memória das vítimas, das pessoas que faleceram no mês anterior. Senhor presidente, eu peço em especial ao esposo da nossa cara colega, Rosa Maria Montini. Muito bem lembrado. Está com problema no display da marcação de tempo. Ok, daremos sequência. Peço que seja votada a ata da 26ª sessão ordinária e a 11ª sessão extraordinária, ambas realizadas no último dia 21 de setembro. Os vereadores favoráveis à aprovação da ata permaneçam como estão. Aprovada por todos. Coloco também à disposição dos senhores a pasta dos diversos documentos que deram entrada após a última sessão. Está à disposição aqui na segunda secretaria. Solicito a leitura dos projetos que deram entrada à casa. Projeto de lei número 64/2020, autoria e procedência, senhor prefeito municipal. O assunto cria, em conjunto com a Patrulha Rural, a Patrulha Ambiental Municipal, na Lei Municipal 3.962 de 2018, que institui o Estatuto da Guarda Civil de Amparo e dá outras providências, com alterações nos artigos 15º ao 19º e 47º da mencionada legislação. Prazo para deliberação, 31/12/2020. Prazo para pareceres. Encaminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo até 20/10/2020 e Comissão de Defesa do Meio Ambiente de 21/10 a 5/11/2020. Próximo. Projeto de lei número 65/2020 dispõe sobre denominação de próprio municipal que especifica Antônio Carlos Padilha, Uniquinho Padilha. Prazo para deliberação, 31/12/2020. Caminho à Comissão de Justiça e Redação, com prazo para parecer até 20/10/2020.
Projeto de lei número 66/2020, autoria e procedência prefeito municipal. O assunto altera as disposições na Lei 3.983, de 18 de outubro de 2018, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso remunerado com opção de compra de 12 moradias referente ao Programa de Aceleração do Crescimento, Urbanização, Regulação e Integração de Assentamentos Urbanos, Empreendimento Residencial Jardim Jaguari. Prazo para deliberação, 31/12/2020. Caminha a Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer até 20/10/2020. Próximo. Projeto de lei número 67/2020, autoria e procedência, senhor prefeito municipal. O assunto: estima, receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Lei orçamentária. Prazo para deliberação, 15/12/2020. Prazo para emendas. Eu peço aos senhores vereadores que atentem ao prazo para as emendas, que se dá até o dia 26/10/2020. E os pareceres com prazo da Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamentos, com prazos concomitantes até dia 10/11/2020. Ok? Próximo. Projeto de lei número 67/2020, autoria e procedência, senhor prefeito municipal. O assunto: estima, receita e fixa a despesa do município. Essa é a mesma, é o volume 2. Desculpa, presidente. São tantos papéis aqui. Projeto de lei número 69/2020, autoria e procedência, prefeito municipal. E o assunto: cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, a Compedec do município de Amparo, e dá outras providências. Prazo para deliberação, 31/12/2020. Caminha a Comissão de Justiça e Redação, com prazo até 20/10/2020. Próximo. Projeto de lei 68/2020, autoria e procedência, senhor prefeito municipal, dispõe sobre a abertura de crédito suplementar na importância de R$ 1,5 milhão, R$ 1.500.000, utilizando como fonte de recurso a redução orçamentária de igual valor aprovada na Lei Municipal número 4.103, de 16 de setembro de 2020, e dá outras providências. Prazo para deliberação, 31/12/2020. Caminha a Comissão de Justiça e Redação, com prazo para aparecer dia 20/10/2020. Comissão de Finanças e Orçamentos, seguido da de Justiça e Redação, com prazo até 5/11/2020. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2020, autoria e procedência, vereador Antônio Hélio Favoreto. O assunto: concede o título de cidadã amparense à senhora doutora Tânia de Sá Lossavar. Antes de caminhar o projeto oralido, quero lembrar dos senhores vereadores que, sendo lida a propositura no expediente dessa sessão, eu dou ciência aos senhores vereadores concernente à matéria orçamentária que ora foi lida. O projeto de lei ele encontra-se digitalizado na casa e no prazo de 20 dias poderão oferecer emendas na forma da lei, cujo prazo encerrará em 26. Após a Comissão de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento terão prazo de 15 dias para exararem seus pareceres. E designo a data do dia 5/11 às 16 horas para a realização de audiência pública, conforme o disposto no artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Então fica a data do dia 5 de novembro, às 16 horas, designado para audiência pública da matéria orçamentária. O projeto Decreto Legislativo 10/2020, com prazo para aparecer 31/12/2020, e caminho à Comissão de Justiça e Redação com prazo até dia 20/10 para os pareceres. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2020, autoria e procedência, vereador Edilson José Camilo. Assunto: concede o título de cidadão amparense ao senhor Luiz Carlos Pozeto Arcaim.
Prazo para aparecer, 31/12/2020. Caminha à Comissão de Justiça e Redação, com prazo até 20/10/2020. Sem mais projeto, presidente? Esse ali não. Ah, vai votar? Tem uma leitura, tem uma moção que foi... Antes, solicito a leitura dos requerimentos e, na sequência, a moção. Requerimento número 37/2020 requer informações sobre contratos de limpeza. Autoria do vereador Gilberto Moreira Piazza Filho. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Próximo requerimento. Requerimento ao prefeito número 038/2020 requer informações sobre pagamento de encargos sociais pela permissionária de transporte e viação Mirage. Autoria do vereador Ezequiel Pereira dos Santos. Requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Sem mais requerimentos? Sem mais requerimentos, a leitura da moção. Moção número 09/2020, ementa, repudia o sistema e a forma de atendimento público nos bancos sediados no âmbito do município de Amparo. Excelentíssimo senhor presidente, constitui fato público notório para toda a sociedade ampaense, principalmente as autoridades constituídas no município de Amparo, que o atendimento oferecido pelos bancos sediados em nossa cidade deixa muito a desejar pela forma e sistema posto à disposição dos usuários e clientes, principalmente nos períodos compreendidos de 01 a 10 de cada mês. O movimento e o fluxo de pessoas que necessitam dos serviços bancários aumenta de forma vertiginosa, não constituindo surpresa alguma aos bancos, de sorte que haveria se vontade e determinação houvesse, como oferecer sim uma logística de atendimento mais eficiente e rápida, sem a necessidade de submeter os usuários e clientes a longa espera nas filas imensas que se formam nas portas dos bancos. Basta observar as filas e logo se percebe a presença de muitas pessoas idosas e até mesmo gestantes aguardando por atendimento, expostas ao intenso calor que vem assolando a nossa região nos últimos meses. E mais, o interessante disso tudo é que todos os meses isso se repete e nada é feito para melhorar o sistema de atendimento, observando-se ainda inclusive que em algumas instituições bancárias são poucos funcionários colocados à disposição do atendimento público, para imprimir agilidade e eficiência. Infelizmente, hoje, todos nós somos reféns desse sistema truncado e ineficiente, porque nada se consegue pagar a não ser via bancária. Ou seja, todos nós somos obrigados a nos sujeitar a esse tipo de atendimento e exposição às filas imensas e às longas esperas. Não podemos deixar de consignar que não há nenhum tipo de fiscalização por parte da prefeitura local nos estabelecimentos bancários sediados no âmbito do município de Amparo, principalmente no tocante à aplicação das normas legais existentes e que disciplinam o tempo de espera e o funcionamento das instituições bancárias. Desta forma, então, manifestamos o nosso mais absoluto repúdio às instituições bancárias instaladas no nosso município, nos posicionando nesse momento terminantemente contra esse sistema de atendimento ao público, submetendo as filas intermináveis e ao longo tempo de espera, independentemente de ser idoso ou gestante, em tal contrariedade ao arquétipo legal e constitucional existente para garantir e sustentar os direitos da sociedade já consagrados na Constituição Federal. Que cópia dessa moção seja encaminhada a todas as instituições bancárias instaladas no âmbito do município de Amparo, bem como a sua excelência o prefeito municipal Luiz Oscar Vitale Jacó e a imprensa local para conhecimento, pois envolve diretamente o interesse público. Vereador Antônio Hélio Favoreto. Assino com muito orgulho, viu, seu Hélio? Peço também para assinar em conjunto. Alguém quer assinar? O microfone para ficar gravado. Só quero que seja votado na ordem do dia, senhor. Requerimento do Dr. Hélio para a votação na ordem do dia da moção. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado.
Então, sem mais moções. Sem mais moções. Então, solicito a chamada dos inscritos para falarem na tribuna. Gilberto Piazza. Vereador presidente. Gilberto, 5 minutos. Tá me ouvindo? Eu acho que a internet da Câmara tá meio caindo. Se eu cair, vocês me falam, hein? Tá. Estamos ouvindo. Em relação à CPI, senhor presidente, eu queria só informar os trabalhos que a gente ouviu uma testemunha, só que ela não pôde comparecer, mandou um ofício, mandou uma justificativa, daí a comissão se reuniu e vai ver o que vai fazer. Em relação ao prefeito, o prefeito ele quer ser ouvido lá no gabinete, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma resposta para o prefeito, que a gente vai, acho que ia mandar amanhã, mas eu já vou adiantar. O prefeito quer que a gente vá lá no gabinete dia 13 do 10 às 17 horas. Então, a gente acha que é uma data legal para ser ouvida, só que em relação ao local escolhido, ele não é tão legal. Por quê? O local escolhido pelo senhor prefeito não é adequado para a colheita do depoimento. Explicamos. Servidores da Câmara que auxiliam nos trabalhos da comissão necessitam de certas ferramentas, como computadores, impressoras, microfones, mesas separadas, câmera para gravação da oitiva, etc. E a gente quer lembrar ao senhor prefeito que o local também não é adequado, que gerará aglomeração de pessoas em virtude do tamanho pequeno do gabinete. Além dos servidores da Câmara, dos membros da comissão, dos advogados, a oitiva também pode ser acompanhada por jornalistas e, eventualmente, por membros da Guarda Municipal ou Polícia Militar, se houver necessidade. E pode gerar um grande risco para as pessoas serem ouvidas no gabinete. O prefeito ele não pode esquecer que ainda estamos vivenciando uma pandemia e tem o próprio decreto dele que não permite a gente ficar num lugar tão pequeno para colher o depoimento, né? Então, recomendo ao prefeito que estude as leis, os decretos que ele mesmo faz, né? E a gente está convidando o prefeito para ser ouvido no plenário da Câmara. Ele marca o horário, beleza, o dia, mas o plenário da Câmara tem todas as condições, ele tem estrutura, a gente não vai deixar o ar-condicionado ligado, a gente tem ventiladores instalados, o ambiente é ventilado, a gente deixa as portas abertas. Então a gente vai mandar esse ofício para o prefeito amanhã, para ver se ele marca o horário, o dia, ótimo, mas venha num lugar que seja adequado e que não esteja indo contra o próprio decreto que ele mesmo fez, né? E quem assina esse ofício é o vereador Gilberto Moreira Piazza, filho presidente da CPI, José Osmar Dorigão, relator, e Antônio Hélio Favoreto, que é o membro. Então a gente fez esse ofício de comum acordo e amanhã a gente vai encaminhar para o prefeito, ele tem 5 dias para nos responder se ele aceita ou não ser ouvido aqui no plenário. Então é só isso que eu tenho, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador Celso Manzoli. Celso, o senhor tem 5 minutos. Posso? É assim. Diz que descendente italiano é advogado, se não andar... quer ver ele ficar quieto? Amarra e põe no canto. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Mais uma vez, eu levanto âncora da tribuna Carlito Campos, me sentindo mais à vontade para trazer aos senhores também que estão assistindo a sessão da Câmara Municipal as questões que esse vereador vai colocar aqui. Esqueci da boa noite a todos aqueles que estão assistindo também, né? Senhores vereadores, vereadoras e público que acompanha a sessão da Câmara Municipal de Amparo. É com muita tristeza que eu pego o microfone e me pronuncio na tarde de hoje nesta sessão. Tristeza, sim. Tantos anos vivido nessa cidade, nato daqui que sou, acompanho a política há 40 anos e vejo o passado. Carinhosamente eu fui apelidado de vereador nostálgico. Então vamos fazer um pouco de nostalgia
temos aqui Rosinha, Zelão, Osmar, todos, seu Hélio, Carlitinho, que são os mais, vamos dizer, experientes com o passar do tempo, que se lembram bem como eram as disputas políticas em Amparo. Elas tinham uma certa classe, elas tinham uma categoria. Havia sim o revanche de partidos, mas os que disputavam, tanto de um lado como de outro, jamais ultrapassaram a barreira do respeito. Sempre tendo respeito para com o candidato do outro lado, do outro partido. E assim foi. Amparo sempre teve essa característica, mas está mudando. Hoje nós estamos enfrentando uma política que está sendo implantada na nossa cidade, uma política do terror, uma política do ódio, uma política que lembra a mim, o movimento nazista. Como os nazistas conseguiram se erguer, implantando ódio, o terror, em tabloides. Tabloides quer dizer jornais pequenos, minúsculos, menores. Mas tabloides são jornais. Nós temos aqui um jornal que não chega nem a ser, ele é um tabloide pelo tamanho, mas ele é ridículo e ele é, vamos dizer, um jornal que tenta imitar muito vagamente, imitar alguns partidos políticos do passado que levaram o mundo à guerra. Por que eu digo isso? Porque é um jornal mentiroso. Olha o que colocaram aqui. Parece que eles não aprendem. Eu não vou mais mencionar. Pode colocarem o que quiser sobre a minha pessoa. Eu não vou mais pronunciar. É a última vez que eu dou um pouco de ibope a esse papel mal escrito. Birutão das redes sociais. Eu não uso as redes sociais, muito raro, birutão. Me chamam aqui de traidor. Traidor ou traído? É fácil acusar. Agora se coloque do outro lado, cheguem e perguntem. Já apelaram, colocaram aqui até a minha vida pessoal, invadiram o campo da privacidade da minha família. Imagine cada um dos senhores olhando no olho de vocês. Cada um dos senhores, se tivessem o campo familiar invadido, como que os senhores se sentiriam? Eu tive o campo familiar invadido. Só que é engraçado, uma pessoa que está por detrás desse jornal, ou não está, não cabe a mim afirmar nada. Vamos dizer, um candidato. Dá mais 5 minutos. Um candidato para concluir. Que do partido qual eu faço parte, por que ele não coloca coisa boa minha aqui? Por que ele não coloca, olha, quando eu mudei para Amparo, eu fiquei 4 meses e meio morando de graça na chácara do Celso Manzoli, sem pagar água, luz, telefone, aluguel. Por que não põe isso? Ponha isso! Por que não põe? Eu já disse, por que não põe? O Celso Manzoli lutou para trazer o PROCON. O Celso Manzoli foi fiel, bateu aqui nesta Câmara Municipal a favor do governo atual. Ferrenhamente. Agora, por não concordar com uma ditadura, por não concordar, eu ia falar uma palavra pesada. Vamos deixar na ditadura, vá. Veio uma palavra na ponta da língua, eu estou engolindo ela. Por não concordar e discordar pelo bem de Amparo, por discordar com esse partido pelo bem de nossa cidade, eles me atacam neste papel. Agora, por quê? Por quê? Será que eu incomodo tanto? Eu já falei isso. Será que eu incomodo tanto?
É bacana saber disso. Por que eles não enxergaram isso antes? Não vou falar mais. Pode colocar traidor, pode colocar aí filho adotivo, que estou com muito orgulho, que já fizeram isso. O partido qual eu pertenço que colocou isso daí. A pessoa tem a gravação. Não é o partido. Repito, não é o partido. São pessoas vinculadas ao partido. Refaço minha palavra para não dar qualquer problema. Não é o partido. São pessoas vinculadas ao partido. Correto? Refeito? Consertado aí quando falo partido? São pessoas. O partido não fala, são pessoas. Com mentiras, com inverdades, não vão chegar a nada. Não sei por que tanto me atacam. Eu não sou mais candidato a nada. Tá? Tenho orgulho de pertencer ao PSDB. Tá? Mas não concordo com as atitudes tomadas por alguns integrantes. Nós estamos num país democrático, senhores. Eu posso, não sendo candidato, apoiar o candidato que eu achar melhor, que é para Amparo. E repito, não estou acusando o partido. São pessoas que estão no partido. Também não mencionei nome. Tenho orgulho de pertencer ao PSDB. Mas tenho uma dor no coração de saber de pessoas que não têm limites para chegar ao poder de Amparo. Para conseguir atingir o poder, aquele negócio, ao preço que custar. Senhores, no olho de cada um, ponham-se na minha pele. Os que estão assistindo, ponham-se na minha pele. Eu acho um absurdo enfrentar a democracia desse jeito. A democracia que custou tanto a tantos derrubaram o seu sangue para que nós hoje tivéssemos a liberdade de escolha, de livre-arbítrio, de ir e vir. Então eu reitero, para não ficar mal entendido, senão vão pegar e colocar palavras na minha boca. Existem pessoas, tá, mal intencionadas que me atacam nesse jornal, que não vou falar mais, pode escrever o que quiser. Tá? Não vou falar mais, não vou dar ibope. Senhores que estão assistindo a sessão, vamos fazer uma campanha como outrora, limpa, sem ataques, com propostas. Propostas, eu vou fazer isso, aquilo. Eu vou fazer isso, aquilo. O tempo que utiliza para fazer um jornal, um tabloide desse, utilize para propostas que vise o bem da cidade. A população está até por aqui de mentiras. A população está até por aqui, um minuto para terminar. A população está até por aqui de coisas erradas. Nós, os senhores que muito estarão aqui o ano que vem, por favor, é um apelo que eu faço. Amparo e os amparenses, que não importa de onde vieram, Norte, Sul, Bahia, Minas, Paraná, são amparenses. Pensem primeiro no povo que habita essa cidade. Agora, isso daqui, críticas, xingamentos, mentiras, tinha que ser banido da face da terra. Banido de Amparo, que o povo de Amparo é um povo calmo, um povo pacato. E mais uma vez, para não haver confusão, eu digo, são algumas pessoas. Tá? E uma dessas pessoas, quando chegou em Amparo, por que não põe aqui? Nossa, quando eu cheguei em Amparo, estou reiterando, quando eu cheguei em Amparo não tinha onde ficar, eu fiquei na chácara do Celso. Manzoli, muito obrigado pela acolhida que você me deu naquela época. Não, põe crítica em cima de mim. Obrigado. Próximo inscrito.
Sem mais inscrito, intervalo regimental. Vou pedir para que nós façamos o intervalo para uma breve reunião, ok? Vamos ter intervalo regimental.
Solicito novamente a chamada dos senhores vereadores para a ordem do dia. Antônio Hélio Favoreto, Presente. Catarina Santos Brioso, Celso Manzoli, Presente. Edilson José Camilo, Presente. Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Piaça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigan, Luiz Carlos de Oliveira, Odair Pereira de Oliveira e vereadora Rosinha. Presente. Obrigado. Declaro aberta a retomada da sessão com a ordem do dia. Solicito a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Bom, depois tem os que foram... Projeto de Lei número 61/2020, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a instituição de programa de regularização fundiária urbana e rural no município de Amparo, denominado Sua Casa Legal, estabelece requisitos para enquadramento na REURB, Lei Federal número 13.465, de 11 de julho de 2017, e da outras providências. O projeto está em discussão. Não há manifestação. Em votação. Votação nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Piaça Filho, Favorável. José Gonçalves dos Santos, José Osmar Dorigan, Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira Favorável. e vereadora Rosinha. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Acho que temos requerimentos de urgência. Acho que primeiro. Os requerimentos primeiro. Os requerimentos para votação e tramitação de urgência. Acho que leu o requerimento. Acho que voto... O requerimento não está aqui. Deve ter ficado lá, presidente. Aqui, ó, tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui. Então, são todos aqui. Sessão diária para o tá lá. Ah, tá. Não, ok. Requerimento, por favor. Requerem a adoção do regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei número 68/2020. Senhor presidente, requeremos com fundamento no artigo 141 do Regimento Interno, ouvido o douto plenário, que seja adotado um regime de urgência especial para a tramitação do projeto de lei número 68/2020, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre abertura de crédito suplementar na importância de R$ 1.500.000, utilizando como fonte de recurso a redução orçamentária de igual valor na Lei Municipal número 4.103, de 16 de setembro de 2020, e da outras providências. O regime de urgência, senhor presidente, se justifica pelo fato de que o projeto de lei, em sendo aprovado e sancionado, vai permitir a utilização desses recursos do orçamento, que já está reduzido, a fim de ser utilizado. Sala das Sessões, 5 de outubro de 2020. Requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis à tramitação de urgência permaneçam como estão. Aprovada a tramitação de urgência. Vou pedir, por gentileza, já votar os outros dois requerimentos. Depois, na sequência, a gente vota os demais. Vota, por exemplo. Bom, então, presidente, também nós requeremos, então, a adoção do regime de urgência especial para a tramitação do projeto de decreto legislativo número 10 de 2020, já pelos motivos já citados anteriormente. Sala das Sessões, 05 de outubro de 2020. E esse aqui é do vereador Hélio Favoreto, de que trata o título de cidadã amparense, a senhora doutora Tânia de Sá Lossavaro. Requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a tramitação de urgência. Próximo requerimento.
Trata da mesma matéria, de urgência especial para a tramitação do projeto legislativo, Decreto Legislativo número 11/2020, de autoria do vereador Hélio Favoreto. Hélio Favoreto não, desculpa. Hélio Favoreto, né? Do Edício José. Que concede o título de cidadão parente ao senhor Luiz Carlos Pozeto Arcaim. O requerimento está em votação. Os vereadores favoráveis à tramitação de urgência permaneçam como estão. Aprovado, então, por todos os senhores vereadores. Então, vamos passar, então, a votar os projetos. Projeto de lei número 68/2020, autoria do senhor prefeito municipal, dispõe sobre a abertura do crédito suplementar na importância de 1,5 milhão, 1.500.000, utilizando como fonte de recurso a redução orçamentária de igual valor aprovada na lei municipal número 4.103, de 16 de setembro de 2020, da outras providências. Está em votação. Em discussão, perdão. O projeto está em discussão. Sem manifestação. Em votação. Votação é nominal, maioria simples. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Favorável. Camilo, Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Piazza Filho, Favorável? José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Favorável. Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Eu quero só fazer uma declaração de voto aqui. Eu estava atendendo um munícipe agora e acabou eu não consegui fazer a discussão do projeto. Mas eu quero só deixar claro, esse 1,5 milhão que foi aprovado agora, uma dotação orçamentária, criando a rubrica de reserva de contingência. Essa reserva de contingência fica à disposição do Poder Executivo para ser utilizado em questões emergenciais. Nós havíamos, esse 1,5 milhão é o valor que nós reduzimos da Câmara Municipal e colocamos à disposição do Poder Executivo para o combate, para o apoio à saúde. Nós havíamos solicitado algumas demandas de cirurgias e também requerendo que um possível auxílio emergencial aos profissionais que estão aí esquecidos e que prestavam serviço para a prefeitura e ficaram esquecidos nesse momento de pandemia. A Débora esteve aqui, nos explicou que ela será atendido de uma forma indireta à pandemia do Covid-19, então esse valor será direcionado para o atendimento indireto, onde as verbas específicas para o Covid-19 não podem se utilizar em algumas questões de apoio. Então, as questões que ficaram desassistidas passará a ser assistida por este recurso. Então, a Câmara Municipal, os senhores vereadores estão contribuindo com o município de Amparo na questão de saúde e no combate da pandemia. Então, disso que se trata essa reserva de contingência que nós aprovamos agora, colocando à disposição do Poder Executivo para o atendimento, então, dessas demandas. Muito obrigado. Próximo projeto. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2020, autoria e procedência do vereador Antônio Hélio Favoreto, que concede o título de cidadã parente à senhora doutora Tânia de Sá Lossavaro. Com a palavra, o autor do projeto. Está em discussão. Senhor presidente, vereador, vereadoras, esse título de cidadão é uma pequena homenagem para a dona Tânia, que tem feito um trabalho muito forte aqui em Amparo há vários anos. Então esse é um reconhecimento do povo. Queria agradecer que todos os vereadores assinaram, eu acho que é merecido, então eu acho que ficou em boas mãos. E assim que esse decreto legislativo for publicado, ela receberá ainda, eu acho que esse ano, que o Ezequiel quer pôr para entregar. Então eu acho que ficaria em bom momento, porque a dona Tânia, no Covid-19, ela tem trabalhado muito. E muito obrigado a todos. Seu Hélio, permite a parte? Sim. Eu só não assinei porque eu estou à distância, porque não tem como assinar digitalmente, senão assinaria também. Obrigado. Fica constada a assinatura do vereador e oportunamente é só vir e registrar aqui, né, na Câmara, Obrigado, mas fica contada a assinatura do vereador Piazza.
E a Continue. moção também, Ezequiel, a moção também do banco também, eu não consegui assinar porque eu estou à distância também. Ok. Continua em discussão. Sem manifestação, está em votação. A votação é nominal 2/3. É absoluta, né? Então, 2/3. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável? José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira de Oliveira, Favorável. vereadora Rosinha. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 11/2020, autoria e procedência do vereador Edilson José Camilo, e o assunto concede o título de cidadão amparense ao senhor Luiz Carlos Pozeto Arcaim. O projeto está em discussão. Peço a palavra, presidente. Palavra, vereador Pode- Dil. Pode ser daqui mesmo? Pode ser. Só para falar um pouquinho da história do Luiz Arcaim, que ele veio para Amparo, já faz mais de 30 anos que a família está em Amparo, e lá do bairro dos Pereiras, produtor de chuchu, produtor de criador de frango, né? Frango de corte. E o Luiz, na verdade, além de tudo isso, de Amparo, da visão que ele tem um pouco de negócio na agropecuária, na questão também dos recursos, né? Recursos naturais, o qual a gente teve fazendo uma visita aí um tempo atrás aí no sítio dele, e ele é um dos pioneiros de Amparo na questão de energia fotovoltaica para os sítios, né? No caso ele tem 2, e toda a energia consumida no sítio dele é tudo tirado da energia solar. Então é um projeto incrível lá no sítio dele, que também nos motivou a dar esse título de cidadão, porque é uma pessoa, uma família, ele também muito competente, e que é merecedor desse título. Eu peço a todos vocês que, aliás, agradeço que todos assinaram junto, né? Então até vou levar isso para ele como que é um reconhecimento nosso aqui da Câmara, no caso, reconhecimento da própria população, né? Porque nós, vereadores, representamos a população. Tá bom? Muito obrigado. Continua a discussão. Sem manifestação e votação. Nominal 2/3. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes favorável, Gilberto Moreira Peça Filho, Favorável? José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigan, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Odair Pereira Favorável. de Oliveira, Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Aprovado por unanimidade, senhores vereadores. Sem mais projetos, temos uma moção. Uma moção também que foi encaminhada para a ordem do dia. Moção número 09/2020, ementa, repudia o sistema e a forma de atendimento público nos bancos sediados no âmbito do município de Amparo. Em votação, em discussão a moção, perdão, em discussão. Com a palavra, Hélio, você tem 10 minutos. Eu só isso daí fiz, porque vários dias agora, todo mundo procurando abrir conta da eleição, quase 222 candidatos, e os bancos estão judiando de todo mundo. Daí eles falam assim, não tem funcionário porque estão afastados. Mas peraí, se estão afastados, eles que ficam do lado de dentro, num buraquinho de vidro só que fica lá, estão com medo de coronavírus, como que pode na frente do banco ali ter 70, 80 pessoas numa fila lá que fica todo mundo junto? Então eu não acho justo, já fiz um apelo lá no próprio banco, já falei para eles têm que tomar atitude. Mas tem nego afastado. Eu não quero saber se tem afastado, o problema é que... E os outros que estão lá? Então o dele os outros que se virem. Tá bom, obrigado. Continua a discussão. Quero só fazer uma manifestação também a esse respeito, que é muito contraditório, vou colocar o tempo aqui para mim, contraditório. Eu quero que me entenda, não me entendam mal. Quando quer se evitar aglomeração, restringe horário, diminui horário. Quando que seria muito mais efetivo estender o horário. Se
um público de 1.000 pessoas precisam ser atendidas num dia e tem apenas 4 horas para ser atendida, vai dar aglomeração. Agora, se tiver 8 horas, dilui-se melhor, de uma maneira mais segura. Então, eu acho incrível. E aí nós vemos depois o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, se não me engano, o tribunal, acho que é isso, né? O que emitiu uma nota avisando que as eleições vai ter um horário estendido para evitar aglomeração. Então, quem que está certo? Então, pera lá, tem que diminuir o horário para evitar aglomeração? Ou tem que estender o horário para evitar aglomeração? Então, corroboro com a preocupação do vereador, não só porque tem 220 candidatos, mas porque a população precisa ter acesso ao serviço bancário. E quando vai a busca desse serviço, fica aglomerado lá fora ou naquela área ali dos caixas. E isso eu acho que não é uma atitude saudável, segura, inteligente para a população. Por isso corroboro. Continue a discussão. E aproveitando a palavra do senhor, eu acho que também nas lojas devia de estender mais horário. Porque eles deixam menos horário e a dar aglomeração do mesmo jeito também. Porque só supermercado pode abrir mais horas e loja não. Perfeito. Eu acho que devia de estender a todos. Porque daí, como o senhor mesmo falou, as pessoas teriam mais horas para escolher horário de ir sem ter aquela aglomeração. Perfeito. Eu acho também. Posso falar, presidente? Pode falar com a palavra. Eu acho também que na questão que o Hélio falou, o senhor falou, Rosinha, mas é vergonhoso o atendimento que o banco faz em si para a população, né? Porque o banco ganha muito dinheiro em cima do povo. Vocês sabem disso. Muito, muito dinheiro. E, infelizmente, nada muda. É sempre do mesmo jeito. E falando da questão da eleição, para você ter uma ideia, fui no Banco Santander para abrir a conta do partido, uma má vontade, não consegui abrir, tudo é empecilho para eles. Entendeu? Agora, outros candidatos que o nosso partido, o PSD, né, a gente não tem coligação, são só 13 candidatos. 2 candidatos foram no Santander e simplesmente não quiseram abrir a conta. É absurdo isso, cara. Eu até mandei pro cartório eleitoral isso daí. Como é que pode um negócio desse? Sabe? Eles colocam empecilho em tudo. Tudo é empecilho para eles. E sem contar a falta de atendimento para a população, que é absurdo. Falta de respeito, Rosa. Você falou certo. Só mais falta um minuto, respeito. Dil. Eu queria agradecer a Laura. A Laura, eu falei com ela a questão de uns 8 dias atrás. A partir de segunda-feira agora, o SAI já voltou ao horário normal. O SAI está indo atendendo até as 4 horas. Então, foi falado, ela no instantinho resolveu o problema. Porque você ia lá também era a mesma coisa, mas ela já resolveu o problema. Está de parabéns, ela. Continua a discussão. Sem mais manifestação, em votação nominal, maioria simples. Presidente, só uma coisa dentro dessa moção, não sei se pode ou não, mas essa moção que foi feita aqui de repúdio, né, a isso, poderia ser encaminhado para o cartório eleitoral também, isso? É possível. Não sei se se que pode. está em votação, depois... Não, tá. Depois a gente pode verificar essa condição em votação. Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Favorável. Celso Manzoli, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável, Gilberto Moreira Piazza Filho, José Gonçalves dos Santos, Favorável. José Osmar Dorigão, Favorável. Luiz Carlos de Favorável. Oliveira, Odair Pereira Favorável. de Oliveira, vereadora Rosinha. Favorável. A moção foi aprovada por unanimidade, senhores vereadores. Sem mais matéria para pautar, eu solicito a chamada dos inscritos para falar em explicação pessoal. Gilberto Piazza. Gilberto, o senhor tem 5 minutos. Não, já falei tudo que eu tinha para falar. Eu abro mão, senhor presidente. Obrigado. Próximo, Próximo inscrito, o vereador Dr. Celso. vereador Celso. Senhor presidente, vereadores, vereadora, público que assiste à sessão da Câmara Municipal de Amparo. Na minha primeira fala eu me exaltei um pouco, porque é muito desagradável quando você vê a sua privacidade invadida. Mas, quanto àquele panfleto que circula, se dizer no jornal, que não é jornal,
eu não vou mais tocar nessa questão. Só que o povo de Amparo, que é um povo ordeiro, quando eu digo povo de Amparo, são todos aqueles que vieram para Amparo, não aquele que nasceu aqui só, aquele que veio, como eu sempre falo, norte, sul, leste, oeste, tanto faz quem veio do Rio Grande do Sul, ou quem veio da Paraíba, ou da Bahia, só veio aqui enriquecer a nossa cidade. E esses que aqui adotaram a cidade de Amparo como sua cidade, aderiram também aos costumes desta terra. São pessoas pacíficas. Cito aí o Zelão, pessoas pacíficas que vieram para cá e puxaram aquela essência que essa terra tem. Qual é a essência? A paz, a tranquilidade, a calma, o acolhimento. Então, senhores e senhoras, vereadores, vereadoras, quem dissemina o ódio, quem dissemina o rancor, a mentira, vai de encontro aos costumes desta terra. É fácil você criticar uma pessoa. É fácil você apontar o dedo para uma pessoa. Mas, quando você se olha ao espelho, veja, você pode enganar muitas pessoas durante muito tempo, mas você não se engana a si mesmo. Tem um candidato aqui em Amparo que eu disse que ia apoiar o melhor que fosse para Amparo. Já adesivei meu carro deste candidato que eu acho, na minha opinião, que é o melhor para Amparo. E algumas pessoas até colocaram ligaram a figura dele numa figura infantil, tá? Um personagem infantil. Mas esse personagem infantil que vincularam este candidato, quem leu a história até o final, tá? E quem leu ou assistiu o filme até o final, vê que esse personagem infantil tem um coração maior que ele. O que a história ela leva em si? Era um personagem que não tinha vida e ele queria o quê? Um coração. Ele queria ter uma vida e o bem de todos. Nunca ele fez uma maldade. Então eu acho que maldade não é o que esse candidato, esse personagem, assim como queiram falar, faz. Nunca vi ele fazer maldade. Mas aqui sim eu vejo maldade pura. Dizer que eu ando às escondidas pela cidade, dizendo que, perguntando, ó, pior ainda, senhor presidente da CPI, que está me ouvindo? Gilberto? Ouvindo sim, Celso, pode falar. Está ouvindo? Olha só, para colocar na CPI, que eu ando me esgueirando, não usa as palavras esgueirar, que eu ando perguntando na cidade se eu fiz o certo ou errado. Eu quero que aponte uma pessoa que fale, o Celso perguntou para mim se ele fez o certo ou errado. É uma mentira. Isso daí tem que estar na CPI. Eu gostaria de chamar a pessoa que escreveu nesse folheto aqui, que é distribuído. Tá? Não vou chamar de jornal. Para quem que eu falei isso? Não existe. E eu só digo para terminar. Nós somos pacíficos. E voltando àquele personagem, tá, das histórias infantis, ele tinha o coração maior que ele e comprovou isso. Agora eu pergunto, quem que é o mentiroso? Aquele personagem que tinha um coração que era puro, um coração
que mereceu a vida, ou um jornal mentiroso que prega discórdia, prega o rancor, prega a desordem na mente humana? Obrigado, senhores vereadores. É o que eu tinha para falar. Obrigado, presidente. Sem mais inscritos, quero, antes de encerrar a sessão, gostaria de lembrar os senhores vereadores e ao público em geral sobre a audiência pública da Secretaria Municipal de Saúde, que ocorrerá no dia 8 de outubro, quinta-feira, às 17 horas, na sede da Câmara Municipal, onde será apresentada a prestação de contas referente ao segundo quadrimestre de 2020, atendendo aos dispositivos da Emenda Constitucional 29 e ao artigo 12 da Lei Federal número 8.689 de 93 e Lei Complementar 141 de 2012. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 19 de outubro de 2020. Declaro encerrada a presente sessão. Uma boa tarde, fim de tarde, início de noite a todos os senhores vereadores e ao público em geral. Muito obrigado.